novidade. E o nosso cérebro, para ele responder adequadamente, para ele evoluir, para ele se fortalecer, para ele ir criando mais conexões, fortalecendo as conexões que tem, você precisa ir dando variedades. Você precisa ir dando novidades, então você tem que apresentar uma novidade para o teu cérebro e ir num desafio crescente. Porque se você colocou um desafio ali com o teu primo, só que chega um momento que aquilo não é mais uma novidade. Perdeu a graça, né? O cérebro começa a entrar numa zona de conforto e é isso que acontece. Quando a gente está... Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, a minha convidada de hoje é especialista em ginástica, mas uma ginástica muito diferente da que você está acostumado. Ela ensina ginástica cerebral. Eu tenho o prazer de receber Kátia Sorato. Tudo bem, Kátia? Tudo bem contigo. Um prazer estar aqui. Tá, ginástica cerebral, isso existe mesmo? Existe e dá muito resultado. Então, assim como a gente faz ginástica para o corpo, para ter um resultado, um benefício, ter mais saúde e disposição, a gente tem condições de exercitar o nosso cérebro para ter uma performance cerebral mais adequada e ter muito mais resultado. Cansa? Eu te digo que cansa muito mais você não exercitar o cérebro de forma adequada e ficar no esforço de buscar respostas, né, de fazer as atividades sem ter a performance adequada, do que quando você faz o exercício correto. Tá, prepara seu cérebro. Quando você fala de exercício, muitas coisas me vêm na mente. Né? Que tipo de exercícios são? Então, nós temos uma variedade de atividades que vão fazendo com que a gente melhore a nossa capacidade cerebral nas diversas áreas, né? O foco, a concentração, a memória, o raciocínio lógico e assim por diante. Então, eles são atividades diversificadas, variadas e que vão sendo acrescentados desafios constantes, desafios crescentes, para que a gente vá dando a resposta no nosso cérebro de todas essas áreas. Vai desde ábaco, né, que é o precursor das atividades na Supera, que é o método que a gente trouxe agora para Criciúma. O precursor é o ábaco, mas tem uma variedade de outras atividades que vão ajudando. Então, tem atividades que contribuem mais para a visão espacial. Tem atividades que vão contribuir mais para o raciocínio lógico. Então, são diversos tipos de atividades. O principal é o ábaco. Tá, mas vamos lá. Eu quero que você dê um exemplo prático. Certo. Tá, tipo um joguinho mental. Dá para fazer algum? Dá. Vamos lá, dá um exemplo de um. Dá para fazer joguinhos mentais também. Nós temos o próprio ábaco no avançar, a gente vai chegar a um ponto que você consegue fazer cálculos mentais. Então você consegue exercitar o seu cérebro até sem o uso da ferramenta do ábaco especificamente. Mas nós usamos ali, são profissionais especializados na área que elaboram as atividades que a gente realiza. A franquia ela está no Brasil inteiro, então ela tem todo um estudo por trás com especialistas, com neurocientistas e que vão elaborando atividades, vão realizando atividades, disponibilizando atividades que a gente aplica na escola, aplicando os métodos e que que tem alguns jogos que a gente coloca em mãos mesmo e algumas atividades online que a gente disponibiliza. Essas atividades online são elaboradas por uma equipe especializada da França. E nós temos também atividades que a gente recebe numa apostila e que vão sendo desenvolvidos conforme o avanço de cada um no seu nível. Kátia, eu lembro quando eu era pequeno, eu e um primo, a gente desenvolveu um método de jogar jogo da velha mentalmente. E era muito legal. Sim, a gente ficava eu e ele falando, né? 1, 7, 3, 4, tal, ganhei. E a gente ficava a tarde inteira naquilo, brincando. Estava exercitando o cérebro. Você exercita o cérebro com isso, né? Só que vocês estavam num desafio que vocês deram uma novidade para o cérebro, mas que chega um momento que vocês já não têm essa variedade. E o nosso cérebro, para ele responder adequadamente... Para ele evoluir? Para ele se fortalecer, para ele ir criando mais... conexões, fortalecendo as conexões que tem, você precisa ir dando variedades, você precisa ir dando novidades. Então você tem que apresentar uma novidade para o teu cérebro e ir num desafio crescente, porque se você colocou um desafio ali com o teu primo, só que chega um momento que aquilo não é mais uma novidade. Perdeu a graça, né? O cérebro começa a entrar numa zona de conforto e é isso que acontece. Quando a gente está em etapas de estudo,
fora, não estou falando do método Supera agora, eu estou falando em etapas de estudo normais aí que a gente esteja, fazendo uma graduação, tu está dando novidade e variedade e desafio para o teu cérebro. Se formou, foi para o mercado de trabalho, começa a aplicar aquele conhecimento. O teu cérebro começa a entrar na zona de conforto, é um conhecimento que ele já tem, você está ali, pouca novidade tu está trazendo para o teu cérebro. O teu cérebro começa a ficar numa acomodação. Mais relaxado, é isso? Mais relaxado, exatamente. E aí, parei meus estudos, ou eu fico sempre fazendo estudos, às vezes até por conta, fazendo leituras, mas sempre na mesma área. Tu não está dando muito desafio. Mas olha só, tem certos dias que eu acredito também que deva acontecer com você isso, que eu tenho preguiça de pensar. Sabe, assim, tem um dia que parece que eu não quero pensar, eu falo assim, hoje eu não quero fazer nada hoje. Sabe, eu tô com preguiça até de pensar, isso é normal? Normal, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. E ter aquele dia do ócio também é importante. Por quê? Porque quando a gente dá bastante estímulo para o cérebro, como é que a gente faz com que aquele conhecimento que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, ele vá ser mais assimilado? É com o descanso. Parando, você para ele até no sono mesmo, assim, ou um bom relaxamento, uma meditação, tu vai assimilar melhor aquele estudo, aquele aprendizado novo. Então, aquele dia do ócio, aquele dia do descanso também é extremamente importante para que você tenha aí uma recuperação e volte com tudo para continuar estimulando o teu cérebro. Importante dizer, mano, é que assim, a gente depois dos 25 anos começa a ter o nosso declínio. E é bem cedo, bem mais cedo do que muita gente imagina. Então, a gente vai dando muito estímulo ao cérebro e enquanto está estudando, né? Foi estudando, foi fazer uma graduação, foi fazer uma especialização, foi estudando, foi dando estímulo. E foi criando toda uma conexão e fortalecimento cerebral. Só que chega um momento que para, né? E aí começa o declínio. O que a gente tem que fazer? É dar um estímulo, continuar dando variedade, novidade, desafio crescente para ele, para que ele não entre nesse declínio. E quanto mais cedo se começa, mais criança de preferência, melhor para o resultado que essa criança vai ter, né? Então, para os pais que querem estimular os seus filhos a ter mais concentração, foco, raciocínio, lógica, rapidez de raciocínio, quanto mais cedo colocar eles a ter novidades, né? Ter esses 3 itens que eu comentei, novidade, variedade, desafio crescente, melhora o resultado desta criança, deste jovem, deste adolescente. O profissional, mas eu sou adulto, já estou no mercado de trabalho, e agora? Você quer prestar um concurso público, você quer melhorar no teu próprio trabalho e galgar outros cargos, você quer ir para um outro local de trabalho, mas não está, né, se sentindo tão preparado, então vá dar esses 3 itens para o teu cérebro. O que a gente entrega... é só ali, é só com o que a gente tem no método Supera que você consegue isso? Não. Se você está estudando, se você está fazendo uma língua estrangeira, se você vai apresentando esses itens para o teu cérebro, você consegue estimular. Só que o que a gente consegue com o método? A gente consegue estimular as diversas inteligências que a gente tem. A gente tem várias inteligências. A gente não tem uma só. Tá, dá um exemplo, vamos lá. Quais são? Algumas. Tem gente que tem uma inteligência mais musical. Tem gente que é mais matemática e lógica. É verdade. Tem gente que tem uma inteligência muito física, que é geralmente os atletas, é o corporal, eles respondem muito bem com o seu corpo. Então são 7 inteligências que existem. Quando a gente trabalha ali no método, a gente estimula todas. Esse é um dos grandes diferenciais, é estimular todas as tuas capacidades. E outra coisa importante é saber que não existe limite de aprendizado. Não existe aquela questão, eu não nasci inteligente. Se você não foi diagnosticado com algum problema de saúde mental, você tem capacidade de aprender sempre, de se tornar cada dia mais inteligente, com mais condições, porque é uma questão muito mais de estímulo, de estimular constantemente. E nós estamos agora no mês de setembro, que é um mês que a gente está dedicando a ações para
prevenção do Alzheimer, porque no dia 21 de setembro é o dia dedicado a isso. Então, vamos falar do Alzheimer na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela, que ensina ginástica cerebral, Kátia Sorato. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta para Criciúma e toda a região. E se você está em Tubarão ou Laguna, Tubarão Canal 4, 26 Laguna e 22 da TV a cabo, estamos na Unisul TV também. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode curtir o Manos Talk Show lá em Orleans, nas ondas da rádio Guarujá M960. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil. YouTube do Manos Talk Show, você curte todos completinhos, inclusive este com ela que ensina ginástica cerebral, Kátia Sorato. Você começou a falar do Alzheimer, né? Eu já ouvi muito isso, de jogos, tentar exercitar o cérebro, mas isso tem comprovação científica mesmo, Kátia? Então, ou não? O que a gente trabalha é a prevenção, né? E era isso que eu estava até comentando, que a gente está fazendo uma série de atividades agora no mês de setembro, exatamente de ações de prevenção e inclusive com muita informação sobre a importância, né, de não deixar a doença aparecer para daí procurar uma ginástica cerebral. Aí já é hora de procurar outros tipos de especialistas, né? Então, o que a gente consegue ajudar é em prevenir. Um período de um curso do Supera, que é de 1 ano e meio, ele proporciona uma reserva cognitiva de 20 anos. Então, mesmo que você tenha uma tendência ao Alzheimer, porque você já tem um histórico familiar, você vai estar muito mais preparado, você vai conseguir postergar os efeitos do aparecimento, não quer dizer que um dia não vai aparecer, e quando eles começarem a aparecer, eles podem aparecer com muito menos intensidades, dificuldades do que apareceriam, porque você realmente deu como se fosse, porque não é, né, uma musculação, mas como se você tivesse dado músculo para o teu cérebro, como se tivesse dado, deixando bem claro. Então, quando você faz uma academia, pensando na musculação, você coloca atividades novas, você coloca peso, depois você coloca mais peso, depois varia os exercícios. É a mesma coisa, a gente coloca exercícios, coloca variedades, novidades e vai botando mais peso, que é o grau de dificuldade. E vai dando uma preparação para o teu cérebro para que essa reserva cognitiva te dê condições de evitar o aparecimento, postergar o aparecimento, eu quero dizer, se você, vamos dizer que uma pessoa já está com uma certa idade e faz uma preparação, tem algumas pessoas que entram na rede e não saem mais, elas querem continuar exercitando. Então você pode vir a nem perceber os efeitos, né? Nós temos pessoa na rede, a pessoa com mais idade tem 114 anos. 114? 114 anos, é de uma escola de São Paulo. Caraca. Então tem gente que não entra, fica 1 ano e meio, eles ficam, né? Então tem gente com a gente com 5, 6 anos na escola. Por quê? Porque percebeu todo o benefício que trouxe para o seu cérebro. Então, coisas como a perda da capacidade a capacidade visual mesmo, assim, visual não, desculpa, a de locomoção, você começa a melhorar porque tu está dando mais estímulo para o teu cérebro, né? A visão espacial vai facilitar isso, e o idoso sente muito isso, né? Vai perdendo a sua visão espacial, então isso também estimula. Perceber o seu cérebro dando respostas mais rápidas, também vai estimulando. Então melhora, além de você melhorar esses itens de foco, concentração, memória, vai melhorando a autoestima, a independência, pensando nessas pessoas, crianças ou adultos que são mais dependentes, com essa condição intelectual, com essa condição mental, ela vai se sentindo mais em condições até de autonomia, para ver quantos outros itens que vêm junto. Consegue melhorar nessa história. Exatamente. Videogame e jogo de baralho. Ajuda. É isso que eu quero falar para os amigos. Então grava bem, diz que ajuda, que eu vou mandar esse trecho para os amigos. Ajuda. Posso jogar videogame, jogar uma canastra? Pode. Não pode virar viciado, porque a gente não pode dar só um único estímulo, né? Que esse é o problema. Não estou falando no teu caso, eu tô falando desses jovens aí hoje em dia eu não tenho nem tempo para jogar mais. Né? Esses jovenzinhos que gostam de ficar muito tempo. A única questão e o restante, né, das novidades, das variedades, dos desafios. Os desafios crescentes, eles vão dando, né, porque eles vão para jogos mais difíceis.
difíceis. Mas eles também têm que ter outros tipos de relações e outros tipos de atividades. Então, colocar jogos como baralho, caça-palavras, tudo isso ajuda. Sabe o que eu gosto? Aqueles que o pessoal faz com madeira, ferro. Você tem que tirar as coisas e colocar. Eu adoro aquilo. Eu acho aquilo incrível. Isso também eu entro num mundo particular quando eu estou resolvendo aquilo. Parece que o mundo em volta se desliga. Perfeito. Você está ali tão... Então, atividades assim a gente coloca também ali dentro. Também são esses jogos, essas coisas de montar, de desmontar, também são colocadas nas nossas atividades. E o que a gente percebe, mano? Que a pessoa, quando ela consegue fazer aquilo, desmontar, montar, aquilo para ela é algo tão vitorioso que vai dando, né, a motivação, né, de querer fazer mais. Uma coisa importante, assim, não é um conhecimento, vou lá para aprender uma matéria. Não é. São vários tipos de atividades que vão estimular o teu cérebro. Não é para aprender matérias. E cada um vai no seu ritmo. É para crianças em fase de pré-alfabetização, dos 5 anos e meio até, a gente diz 60 a mais, que é o idoso. E não tem, mas eu vou entrar. Claro que a gente separa por idades, né? Tem turmas por idades. Mas eu não vou entrar ali e eu vou me sentir mal porque eu estou num ritmo e o mano está no outro. Não, cada um vai no seu ritmo, cada um com o seu andar. E uma coisa que a gente percebe, que é bem importante, é que cada um realmente tem mais facilidade para algumas coisas. Tem pessoas que têm mais facilidades para resolver questões geológicas. Tem gente que tem uma facilidade enorme com jogos. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. E cada uma vai se sentindo motivada nos seus próprios esforços, empenhos e resultados. Como é que funciona a escola? Eu me matriculo? São aulas? Como Isso. É que é? Nós temos aula uma vez por semana. São aulas de 2 horas, uma vez por semana. Desde que começou a pandemia, a gente tem também aulas online, começou a ter as aulas online, mas a gente tem também presencial. Só que o presencial é para acima de 14 anos, por conta de normativas, né? E as pessoas que não têm comorbidade. Então, passou de 60 anos também não pode. Não pode, né? Então, nós temos a aula online para todas as idades, só que quando é muito pequenininho, a gente pede um adulto do lado, obviamente, para dar orientação, porque tem os pequenininhos que já estão com a gente ali, mas ainda não estão em fase de pré-alfabetização, né? E o idoso, dependendo de quanto ele está acostumado com tecnologia, a gente também pede que um adulto esteja próximo para dar uma ajuda por conta da dificuldade com a tecnologia, não a leitura, nem a entender as questões, mas muito mais a tecnologia. No mais, tranquilo, nós estamos tendo aula online funcionando super bem para todas as idades. Quanto tempo a escola já? Que existe? Não, aqui em Criciúma. Abrimos agora no finalzinho de julho. Agora é recente. Muito recente, no meio da pandemia, mas... No meio da loucura, vocês resolveram abrir? Então, nós íamos abrir exatamente, nós estávamos para fazer a inauguração exatamente quando foi tudo fechado por conta da pandemia. É uma franquia? É uma franquia. É uma franquia que está em 450 cidades no Brasil. É uma franquia brasileira? Brasileira. Que legal. Que foi criada em São Paulo. E o dono, que é um engenheiro aeronáutico aposentado, ele foi atrás de algo que fosse ajudar o filho dele a melhorar concentração e foco. O filho dele tinha uma certa dificuldade, uma séria dificuldade em concentração, em foco, e aí, consequentemente, afetando inclusive memória e tudo mais. E ele foi atrás do que pudesse ajudar o filho. Nisso ele descobriu o ábaco, e foi descobrindo as outras atividades e depois montou a primeira escola, foi trazendo mais especialistas para ajudar a desenvolver mais atividades e foi criando o que hoje Quando você fala de escola agora, pandemia, me vem à mente os meus amigos que são pais, né, de crianças que estão tendo aulas online. Isso. Né, no começo você lembra o que foi? Que foi aquele pandemônio, aquele inferno, que o pai não lembrava da matéria. E hoje eu tenho amigos que falam o seguinte: cara, eu tô aprendendo tudo de novo. Né? Melhorou, a minha vida melhorou, porque agora eu tô estudando de novo. Bacana isso, né? E exatamente, para aqueles pais que precisam acompanhar de perto, porque as crianças são menores e precisam dar uma ajuda ali mesmo, acaba estudando e aprendendo junto. Então,
o que acontece com quem está ali do lado, acompanhando o filho com aquelas atividades que nós aplicamos? A mesma coisa, né? Então, assim, os mais variados jogos que a gente coloca, porque tem os jogos online, que já tinha independente de pandemia, né? O Super Online já existia. Aquelas atividades ali, os pais vão criando, os filhos vão desenvolver, tentando resolver, mas os pais às vezes estão ali querendo resolver também, né? A gente tem feedbacks desse jeito. E que aí se desafiam, porque existem níveis de dificuldades. Então o pai vai tentar ir lá para o nível de dificuldade maior. O pessoal encontra Super aonde? Nós estamos no Pio Correia, na rua Mário da Cunha Carneiro, 52. Tem rede social? Temos rede social, @Criciúma Supera. Fácil. Bem fácil. Kátia, obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, jogando bem com o seu cérebro ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.